Hoje te convido a estudarmos juntos a LDB. Vamos começar pelos artigos 1, 2 e 3. Se puder, acompanhe o estudo com a LDB impressa ou digital. Se alguém perguntasse para a LDB o que é educação, ela diria que educação é um processo formativo. Processo é algo que tem realização contínua. E formativo, podemos dizer que é o que forma a pessoa e vai constituindo quem ela é. Podemos entender, então, que educação é algo pronto e acabado, não por se tratar de um processo. Ainda no artigo 1º, será que esses processos formativos acontecem só na escola? Segundo a LDB, não. Os processos formativos, que podemos entender como os vários tipos de educação, acontecem também na família, nas convivências, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Mas a LDB deixa claro no parágrafo 1º que ela só disciplina a educação escolar, que é aquela que acontece por meio do ensino nas escolas. Embora chama-se educação escolar, esta não deve ser uma educação restrita ao espaço escolar, ou seja, que não traz nenhuma informação do mundo e nem leva informações e experiências para o mundo. A educação escolar, segundo a LDB, deve acontecer vinculada, isto é, ligada ao mundo do trabalho e à prática social. Por quê? Porque, segundo o artigo 2º, a sua finalidade é desenvolver o educando e preparar ele para a cidadania e qualificá-lo para o trabalho. Esse artigo 2º é muito importante. Ele fala também que a educação é dever da família e do Estado. Veja só, a responsabilidade da educação escolar não é só do Estado, mas também da família. Fala também que ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Atenção, depois voltaremos nessa parte. Como já vimos, tem a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para a cidadania, sua qualificação para o trabalho. Pleno é total, desenvolvimento integral do sujeito. Então, voltando, falou que a educação é inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. Parecem ser só palavras bonitas, né? Mas imagina, se os princípios da educação fossem outros, fossem, por exemplo, exclusivamente o trabalho, a produção em massa, preparar o aluno só para repetir, não pensar, como estariam as práticas educativas? A educação é inspirada nesses princípios e o ensino ele deve ser ministrado pelos professores seguindo 13 princípios. Os princípios são muito importantes porque sustentam o que a educação é, como ela deve ser construída, assim como os nossos princípios, os nossos valores nos dizem quem somos. Vamos conhecer então cada princípio do ensino? Princípio 1. Liberdade de condições para o acesso e permanência na escola, que também está presente no inciso 1 do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos analisar então. A igualdade para o acesso quer dizer que todos deveríamos ser considerados iguais para se matricular e entrar na escola. Por exemplo, a escola não pode negar um atendimento, uma matrícula, havendo vaga, por conta de questões relacionadas a gênero, classe, etnia, etc., ou exigir uma condição dessas pessoas para fazer a matrícula. E quando fala de acesso, podemos incluir também a entrada dos alunos todos os dias na escola. A igualdade no acesso permite pensar que nenhum estudante deveria ser impedido de chegar à escola por dificuldades no caminho, por exemplo. E para que essa igualdade aconteça, o governo deve criar alguns programas.
Um deles é o PNAT, que envolve o transporte dos alunos da educação básica pública moradores da área rural. Outro programa é o Caminho da Escola, responsável pelos veículos escolares municipais e estaduais da educação básica pública, com prioridade também nas áreas rurais e ribeirinhas. O primeiro princípio diz ainda, além do acesso, a igualdade para permanência na escola. Quer dizer, então, que não basta apenas entrar na escola, o aluno deve ter condições para ficar nela. E aqui o governo também precisa criar condições. O PNAE é um exemplo que repassa valores suplementares, isto é, além do que os estados e os municípios já devem destinar para a alimentação escolar. O PDDE funciona para a melhoria da parte física e pedagógica, e também tem alguns outros programas do governo. Agora vamos para o segundo princípio do ensino, que é a liberdade de aprender, de ensinar. Percebemos aqui uma certa autonomia da escola e dos sistemas de ensino, liberdade também de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Nosso Brasil é bem rico em culturas e expressões de arte, e estas devem ser valorizadas e estudadas no ensino das escolas. Princípio 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Pluralismo quer dizer mais de um. Quer dizer, então, que não existem apenas um método de ensino, uma ideia pedagógica, existem várias. Nossas escolas deixam claro na proposta pedagógica que é feita de acordo com a realidade da comunidade escolar. Esse princípio reafirma que a educação não deve ser uma via de mão única. Quarto princípio: respeito à liberdade e apreço à tolerância. Ser tolerante é aceitar ou suportar as diferenças provenientes das pessoas. Nós, professores, educadores, precisamos respeitar a liberdade e ter a tolerância. Não podemos de forma alguma impor verdades. Por isso, nós precisamos nos atentar às atividades que elaboramos, inclusive aquelas que envolvem datas comemorativas e também nas relações entre os alunos em sala de aula. Quinto princípio: coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isto é, pode haver escolas particulares e públicas ao mesmo tempo, sendo que, conforme o princípio 6, o ensino público deve ser gratuito. O 7 fala da valorização do profissional da educação escolar. Lembrando aqui que profissional da educação escolar não é só o professor. O princípio 8 refere-se à gestão democrática do ensino público, um assunto bem amplo. Na LDB, há um artigo especificando melhor isso, que é o artigo 14, onde diz que a gestão democrática vai acontecer a partir de algumas normas, de alguns documentos orientadores, e que essas normas serão definidas pelos sistemas de ensino, no caso, as redes municipal, estadual ou federal de educação, respeitando as suas peculiaridades. Para orientar os sistemas de ensino na definição dessas normas, a LDB traz alguns princípios nesse artigo que, é claro, são leis. Lembrando, pessoal, que a gestão democrática refere-se ao ensino público e não ao particular. E no âmbito do ensino público, esta lei se aplica apenas à educação básica. Como esse artigo 14 apresenta só 2 princípios, então a gente vai passar o olho aqui rapidinho. O primeiro princípio da gestão democrática é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E o segundo é a participação das comunidades local e escolar em conselhos escolares ou equivalentes. Portanto, esses princípios deixam claro quem participa da gestão escolar, quem é, profissionais da educação e a comunidade escolar e local. E como que a gestão escolar pode acontecer? Por meio do projeto pedagógico da escola e de conselhos escolares ou equivalentes. Agora, voltando para o nosso artigo 3º,
O princípio 9 garante padrão de qualidade. Alguns documentos norteiam e estabelecem esses padrões. É interessante conhecermos para ver se estão sendo seguidos. O princípio 10 defende a valorização da experiência extraescolar. Extraescolar não é a mesma coisa que extraclasse. São experiências da vida do educando, coisas que ele traz consigo desde o nascimento, na sua realidade, na sua cultura, etc. Pois o processo formativo, como sabemos, não acontece só na escola. Como podemos valorizar esse tipo de experiência? Fazendo, por exemplo, o nosso planejamento pautado na realidade dos alunos, projetos que conversem com a realidade da comunidade local. No caso da educação de jovens e adultos, a LDB traz esse princípio no artigo 38, parágrafo 2º, onde diz que os conhecimentos adquiridos por meios informais, ou seja, extraescolar, sejam aferidos e reconhecidos mediante os exames. Inciso 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, gente, mais uma vez essa vinculação que vimos no primeiro artigo. Perceba que essa vinculação possibilita o entendimento de que o ensino deva ser para além da escola e não ficar apenas dentro das paredes da sala de aula. Por isso, não deve ser conteudista, ele deve estar ligado às práticas reais da sociedade. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Lembrando que etnia está relacionado a fatores culturais, como costumes, religião, língua e tradições de um determinado grupo. Já a raça engloba características fenotípicas, como a cor do cabelo, a altura, tipo de cabelo, cor da pele, formato do rosto. Entre essa consideração no ensino está a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. E, por último, o princípio 13, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. É natural que todo ser humano aprenda novas coisas ao longo da vida. A cada dia é mais comum pensar na atualização do nosso conhecimento. Esse princípio prevê que, após a educação básica, possam ter novas oportunidades para aprendizagem. Isso pode acontecer tanto pelo incentivo do ensino autônomo, que possibilita o estudante aprender a aprender, bem como programas do governo que possibilitem a continuidade dos estudos depois da educação básica. Com isso, nós finalizamos todos os 13 princípios do ensino presente no artigo 3º da LDB. Considerem a importância de cada um desses princípios, pois sem eles poderíamos tomar rumos diferentes do ideal. E no próximo vídeo daremos seguimento ao estudo da LDB. Obrigada e até lá!